Os pneus do carro deslizaram no asfalto molhado, cortando o silêncio vazio da madrugada. A cidade ainda dormia, mas aquele barulho fino e constante furava o ar. Um choro fraco, quase um sussurro, algo que qualquer um ignoraria. Menos ele, Júlio. Freou de repente, o coração batendo rápido, sem motivo lógico. No canto da calçada, enrolado em cobertores sujos e mal amarrados, havia um pequeno volume que parecia respirar. A luz amarelada do poste jogava uma sombra deformada sobre aquela trouxinha, tornando a cena ainda mais absurda. Ele desceu do carro, o sapato caro tocando a calçada molhada. Cada passo era pesado. O vento frio batia no rosto, mas não foi o vento que arrepiou sua pele. Foi aquele som. Um choro quase sufocado, como se aquela criança soubesse que incomodar era perigoso. Agachado, Júlio afastou o pano velho. E ali estava ela, minúscula, pele fria, mãos cerradas em punhos, como se lutasse para existir. O ar escapou dos pulmões dele como um soco invisível. Mas o que realmente fez suas mãos tremerem não foi o bebê em si. Foi o que brilhava fraco em seu pescoço. Um colar pequeno, simples, mas inconfundível. Era o colar de Sara, o mesmo que ele comprou anos atrás. O mesmo que pendurou no pescoço da única mulher que fez o homem mais poderoso da cidade perder o controle. O mesmo colar que desapareceu junto com ela, no dia em que sumiu da vida dele. O peito de Júlio subia e descia rápido. O vento da madrugada, misturando frio com lembranças enterradas. Como aquela criança tinha o colar de Sara. Quem era ela? Onde estava Sara agora? E por quê? Mesmo depois de tanto tempo, só ouvir aquele nome fazia o homem de gelo tremer como um garoto rejeitado. Ele olhou para os lados, como se procurasse uma câmera escondida, uma explicação racional para o impossível. Mas a rua estava vazia. Só ele, só o bebê. Só o passado voltando para cobrar a conta. E naquele instante, Júlio Alencar, o milionário, que achava ter controle sobre tudo, percebeu que existem verdades que dinheiro nenhum pode comprar. Os pneus do carro deslizaram no asfalto molhado, cortando o silêncio vazio da madrugada. A cidade dormia, mas aquele barulho fino e constante furava o ar. Um choro fraco, quase um sussurro, algo que qualquer um ignoraria, menos ele. Júlio freou de repente, o coração batendo rápido sem motivo lógico. No canto da calçada, enrolado em cobertores sujos e mal amarrados, havia um pequeno volume que parecia respirar. A luz amarelada do poste jogava uma sombra deformada sobre aquela trouxinha, tornando a cena ainda mais absurda. Ele desceu do carro, o sapato caro tocando a calçada molhada. Cada passo era pesado. O vento frio batia no rosto, mas não foi o vento que arrepiou sua pele. Foi aquele som, um choro quase sufocado, como se aquela criança soubesse que incomodar era perigoso. Agachado, Júlio afastou o pano velho. E ali estava ela. Minúscula, pele fria, mãos cerradas em punhos, como se lutasse para existir. O ar escapou dos pulmões dele como um soco invisível. Mas o que realmente fez suas mãos tremerem não foi o bebê em si. Foi o que brilhava fraco em seu pescoço. Um colar pequeno, simples, mas inconfundível. Era o colar de Sara, o mesmo que ele comprou anos atrás. O mesmo que pendurou no pescoço da única mulher que fez o homem mais poderoso da cidade perder o controle. O mesmo colar que desapareceu junto com ela, no dia em que sumiu da vida dele. O peito de Júlio subia e descia rápido, o vento da madrugada misturando frio com lembranças enterradas. Como aquela criança tinha o colar de Sara? Quem era ela? Onde estava Sara agora? E por que, mesmo depois de tanto tempo, só ouvir aquele nome fazia o homem de gelo tremer como um garoto rejeitado? Sem pensar, Júlio tirou o paletó caro e enrolou no corpinho gelado. O bebê choramingou, mas não chegou a acordar completamente.
Ele olhou ao redor, esperando que a qualquer momento a mãe aparecesse correndo. Mas a rua continuava deserta. Quem abandona um bebê assim? E com um colar tão específico? A mente dele já criava teorias absurdas. Um trote cruel, um golpe. Mas como explicar o colar? Aquilo não era uma peça comum de loja. Foi feito sob encomenda, exclusivo, gravado com uma inicial escondida na parte de trás. S. Só Júlio e Sara sabiam disso. Ele entrou no carro com o bebê no colo, o coração batendo forte de um jeito que ele não sentia desde a última vez que viu Sara atravessando o saguão do hotel, com lágrimas nos olhos e uma mala pequena nas mãos. Desde aquele dia, ele se trancou dentro de uma versão mais fria de si mesmo. Amor virou fraqueza, sentimento virou distração. Mas agora, segurando aquela bebê como se a vida dele dependesse disso, Júlio percebeu que não era tão forte quanto fingia ser. O carro cortava as ruas escuras. Júlio tentava lembrar como se segurava um bebê. As mãos dele, acostumadas a assinar contratos milionários, pareciam desajeitadas demais para algo tão pequeno e frágil. No semáforo, o reflexo dele no retrovisor parecia o de um homem que havia acabado de perder uma guerra. O telefone tocava no painel. Ele ignorou. Sua assistente, provavelmente querendo detalhes da reunião da manhã. Nada disso importava agora. 10 minutos depois, entrou direto pela garagem do prédio. Os seguranças estranharam ao ver o patrão chegando carregando algo nos braços, mas ninguém ousou perguntar. Júlio subiu pelo elevador privativo, sentindo o coração acelerar a cada andar. No apartamento, o silêncio era quase agressivo. Ele colocou o bebê no sofá, ainda enrolado no paletó, e andou de um lado para o outro, puxando o celular com força. Discou para seu advogado. Precisava saber o que fazer. Quem ele deveria chamar? Conselho tutelar? Polícia? Mas ao olhar para aquela criança outra vez, a resposta veio como um soco. Ele não queria que ninguém levasse ela embora. A bebê mexeu os braços no ar como se procurasse algo. Ou alguém. Júlio tirou a gravata com pressa, abriu os botões da camisa e se ajoelhou diante dela. "Quem é você, pequena?" A voz dele saiu mais baixa do que esperava. A bebê não respondeu, mas seus olhos, tão claros quanto os de Sara, abriram devagar. E naquele segundo, Júlio soube. Ele não precisava de teste de DNA, não precisava de investigação. Aquela criança era sangue dele. A campainha tocou. O advogado chegou com uma pilha de papéis e perguntas. Júlio respondeu mecanicamente, sem desgrudar os olhos da menina. Ele queria respostas, mas sabia que nenhuma viria agora. A única coisa que ele podia fazer era decidir. E decidiu. "Eu vou ficar com ela." O advogado arregalou os olhos. "Mas, senhor, isso é um processo longo. O senhor precisa de provas, de laudos. Eu não preciso de nada. Ela é minha. Eu sei." E quando Júlio disse isso, sua própria voz lhe falhou. Porque pela primeira vez na vida, ele estava apostando tudo, absolutamente tudo, em algo que não podia controlar. Na manhã seguinte, a cobertura, que sempre foi um lugar frio e calculado, cheirava a leite, talco e roupas de bebê lavadas às pressas. Júlio mandou transformar um dos quartos em um berçário de luxo, mas nenhum dinheiro do mundo conseguia acalmar a bebê quando ela chorava. E então ele descobriu o que realmente era ser pai. Virar noites em claro, trocar fraldas torto, aprender a segurar mamadeira do jeito certo. Sua camisa de linho manchada de leite virou uniforme. Os clientes ligavam e ele não atendia. Os acionistas reclamavam e ele mandava ignorar. O mundo dele virou aquele par de olhos claros e aquele colar pequeno que ele não tirava do pescoço dela por nada. Dias depois, com a bebê dormindo no peito dele, Júlio pegou o celular e digitou um nome que não pronunciava havia anos, Sara. Mas não havia sinal dela, nenhum registro recente. Como uma mulher desaparece desse jeito?
E por que deixou uma filha, a filha dele, sozinha no mundo? O bebê se mexeu. Os dedos minúsculos seguraram a camisa dele com força, como se temesse que ele sumisse também. Eu não vou te deixar, ele sussurrou. E naquele momento, Júlio Alencar, o homem que sempre acreditou que amor era fraqueza, descobriu que havia uma única coisa capaz de fazer um homem poderoso se ajoelhar. Uma filha que carrega no pescoço o fantasma da mulher que ele nunca esqueceu. A cobertura de Júlio Alencar, sempre organizada como uma vitrine de revista, havia se transformado em algo completamente diferente. Mamadeiras sujas no balcão de mármore. Uma mantinha rosa jogada no sofá de couro italiano. No tapete caro, uma fralda descartada às pressas quando o choro ficou alto demais. E no meio desse caos, o homem que sempre teve controle de tudo estava parado. Camisa amassada, barba por fazer e olhos vermelhos de sono perdido, embalando a bebê nos braços, enquanto ela sugava o leite com a fome de quem já tinha conhecido o abandono de perto. A madrugada tinha sido longa. Júlio não fazia ideia de como um ser tão pequeno podia precisar de tanta coisa. Banho, troca, colo, carinho, atenção. Cada detalhe exigia dele algo que o dinheiro não podia resolver. O homem que fechava negócios milionários com uma ligação, agora estava ali, aprendendo a fazer massagem na barriga minúscula dela para aliviar cólica, pesquisando no celular vídeos de como acalmar bebês. Mas por trás de cada gesto desajeitado, uma verdade queimava no peito dele. Quem é você, pequena? E onde está sua mãe? O colar continuava no pescoço da bebê, balançando a cada movimento. Aquela joia era a única ligação entre o presente e um passado que Júlio enterrou à força. O rosto de Sara voltava na mente dele como uma tatuagem invisível. O sorriso tímido dela no primeiro dia de trabalho, a forma como ela ajeitava os cabelos atrás da orelha quando ficava nervosa, o gosto da boca dela depois de uma briga e um beijo roubado no corredor do hotel. Tudo aquilo que ele fingiu esquecer estava ali, escancarado, deitado nos braços dele. Júlio colocou a bebê no berço improvisado na sala e foi direto para seu escritório. Ligou para o investigador particular que já o serviu em tantas outras situações, mas dessa vez a voz dele estava diferente. Em vez da frieza habitual, havia uma urgência quase desesperada. Eu preciso que você encontre alguém para mim. O nome dela é Sara Lima. Do outro lado da linha, um breve silêncio. Sara Lima. A mesma que trabalhou no Grande Alencar anos atrás? Júlio apertou a caneta entre os dedos. Sim, e preciso que você investigue a bebê que encontrei. Quero saber onde ela nasceu, quem registrou, tudo. Enquanto aguardava a resposta, Júlio abriu uma gaveta secreta no fundo do armário. Ali, guardado como se fosse uma peça proibida de sua história, estava um antigo envelope de papel amarelado. Dentro, uma foto desgastada. Ele e Sara. Ela com aquele sorriso bobo e apaixonado, ele tentando parecer sério, mas os olhos entregando tudo. Na época, ninguém sabia do romance. Ele era o herdeiro de um império hoteleiro. Ela, uma camareira sem passado e sem futuro. Só que o futuro chegou e trouxe com ele uma filha. A campainha tocou, trazendo de volta o presente. Era o advogado, novamente dessa vez com uma assistente social. Júlio recebeu os dois com a bebê nos braços, como se estivesse pronto para qualquer ataque. A assistente tentou explicar que, legalmente, aquela criança precisava ser levada para um abrigo até que a mãe fosse localizada ou o vínculo fosse comprovado. Júlio não deixou ela terminar. Ela não vai para lugar nenhum. Eu sou o pai. E se precisar de DNA, faço hoje mesmo. A assistente tentou argumentar, mas ele não estava pedindo permissão. Enquanto discutiam, o celular de Júlio vibrou. Era o investigador. Temos um problema. As palavras gelaram a espinha dele. Qual problema? Sara deu entrada em
Uma clínica pública, há pouco mais de um mês. Complicações de saúde. Fui até lá, mas ela já não está mais internada. Só que tem algo estranho. Júlio apertou o celular contra a orelha. Fala logo. Quando ela chegou à clínica, estava sozinha, sem bebê nenhum. A entrada dela não menciona parto recente. O chão pareceu sumir. Então quem abandonou minha filha? A assistente social, percebendo a tensão, tentou se impor. Senhor Alencar, até que tudo seja esclarecido, a criança precisa ir conosco. O olhar dele queimava. Essa menina é minha filha e ninguém vai tirar ela de mim. Se quiser me enfrentar, leve meu império junto, porque eu boto cada advogado dessa cidade atrás de você. O silêncio preencheu a sala. A assistente abaixou o tom, pedindo apenas que ele preenchesse alguns documentos. Júlio assinou sem ler. Ele faria o que fosse necessário para proteger aquela bebê. Nas horas seguintes, Júlio mergulhou em uma investigação frenética. Revirou arquivos antigos, procurou conhecidos em comum, ligou para números esquecidos. Cada pista sobre Sara era uma faca cravada na memória. Descobriu que, depois que deixou o hotel, ela trabalhou em empregos temporários, mudou de cidade, várias vezes sumiu dos radares. Parecia alguém fugindo de algo, ou de alguém. Enquanto isso, a bebê dormia no colo dele, como se aquele fosse o único lugar seguro no mundo. Júlio se pegou encarando-a com uma mistura de fascínio e medo. Ela era tão pequena, tão frágil, mas de algum jeito ela era parte dele. Um pedaço da história que ele achou que tinha acabado. O relógio marcava quase 4 da manhã quando o investigador ligou de novo. Encontrei algo. Júlio se levantou de um salto. Fala. Poucos dias antes de ser internada, Sara foi vista, entrando em um prédio antigo no centro da cidade. Era um orfanato clandestino. Ela saiu de lá sem o bebê. O peito dele apertou. Ela entregou a filha? É o que parece. Júlio desligou sem responder. O sangue fervia. Ele conhecia Sara. Ela nunca abandonaria uma filha. Nunca. Então, o que realmente aconteceu? Por que ela saiu sem a bebê? E por que esse colar estava no pescoço dela como se fosse uma assinatura silenciosa de quem é o pai? No meio de tanta pergunta, uma certeza brilhava como um farol. Ele não descansaria até descobrir toda a verdade. E enquanto isso, aquela bebê, a filha dele, nunca mais conheceria o abandono. Ele passou a noite inteira em claro, vigiando. O sono dela como se fosse um tesouro, porque na verdade era. Não importava se o mundo inteiro tentasse tirar ela dele. Dessa vez, ninguém roubaria o que era dele. E no fundo de seu coração, Júlio sabia que essa bebê não era só sua herdeira. De sangue! Ela era a última conexão com a única mulher que fez o homem mais poderoso da cidade tremer como um menino apaixonado. Se Sara amava tanto essa criança, por que ela entregou sua própria filha? E quem foi responsável por colocar essa bebê na calçada, esperando ser encontrada pelo próprio pai? Júlio encarava a tela do computador como se ela fosse explodir a qualquer momento. As informações sobre Sara se espalhavam em documentos, registros médicos, fotografias antigas e anotações feitas às pressas em pedaços de papel que ele mesmo rabiscou durante a madrugada. A bebê dormia no berço improvisado no escritório dele, com uma mãozinha gorda fechada em punho e o colar, aquele maldito colar, ainda pendurado no pescoço. A presença daquele objeto parecia assombrar o ambiente, como se Sara estivesse ali, observando tudo, mas sem coragem de se mostrar. A investigação revelava pedaços desconexos de uma história que não fazia sentido algum. Sara apareceu em uma clínica pública semanas atrás, debilitada, sozinha, pedindo ajuda para tratar um quadro de anemia severa. Nenhuma menção à gravidez ou ao parto recente. Nenhuma referência à existência da bebê. O que significava que alguém tirou aquela criança dela antes que ela pedisse socorro. Quem? Por quê? Júlio se levantou, passando as mãos pelos cabelos, enquanto caminhava de um lado para o outro.
Estava acostumado a resolver crises empresariais com uma única ligação. Mas esse tipo de problema, esse buraco escuro e sem respostas claras, isso o deixava inquieto como um animal encurralado. O pior de tudo era o medo crescente de que Sara tivesse sido obrigada a entregar a filha. Ou pior, que ela tivesse feito isso por escolha própria. Não, ele se recusava a acreditar nisso. O telefone tocou. Era o investigador de novo. A voz do homem estava seca, o que sempre significava notícias ruins. Consegui rastrear uma testemunha, uma das enfermeiras que atendeu Sara na clínica. Júlio agarrou o celular como se fosse uma arma. E o que ela disse? O silêncio do outro lado o fez apertar a mandíbula. Ela confirmou que, no momento da internação, Sara estava emocionalmente abalada, como alguém que acabava de perder algo precioso. Não disse nada sobre bebê, mas a mesma enfermeira lembra de ter visto um homem na porta da clínica no mesmo dia. Júlio gelou. Que homem? Ainda não sabemos quem é, mas ela lembra de uma coisa. O investigador fez uma pausa dramática. Ele segurava o mesmo colar que sua filha estava usando quando o senhor a encontrou. O ar fugiu dos pulmões de Júlio como um soco direto no peito. Então não era coincidência. Aquele colar não caiu ali por acaso. Alguém o colocou de propósito. Alguém que queria que ele soubesse exatamente de onde aquela menina veio. Mas quem teria tanto interesse nisso? Quem conhecia seu passado com Sara? Ele desligou sem responder e atravessou a sala como um furacão. Precisava de respostas. Agora, Júlio deixou a bebê com uma babá improvisada, uma das empregadas da cobertura, e saiu dirigindo como um louco pelas ruas ainda escuras da cidade. Foi direto para a tal clínica, mesmo sem hora marcada, mesmo sem convite. Arrombou portas invisíveis com seu sobrenome e sua reputação. Em menos de 15 minutos, estava sentado frente a frente com a enfermeira. A mulher, com os olhos cansados de quem vê tragédias todos os dias, confirmou o que o investigador disse e acrescentou algo pior. A Sara, ela tremia muito. Falava coisas desconexas. Dizia que ele ia voltar e que não podia deixar acontecer de novo. Júlio franziu a testa. Quem é ele? A enfermeira apenas deu de ombros. Não sei, mas ela falava como se estivesse com muito medo desse homem. Ele saiu da clínica com um nó no estômago. Se alguém tinha tirado Sara de sua vida e agora estava jogando migalhas para ele seguir um rastro, esse alguém estava brincando com fogo. Porque Júlio Alencar não era do tipo que aceitava ser manipulado. Quando voltou para casa, encontrou a bebê acordada, olhando para o teto com uma serenidade que o desarmou por completo. Ela era tão pequena, tão frágil, mas de algum jeito carregava o peso de uma história que começou muito antes de seu primeiro choro. Nos dias seguintes, Júlio vasculhou o passado de Sara como quem desmonta uma bomba relógio. Descobriu que após sumir do hotel onde trabalhava, ela passou por empregos temporários em outras cidades, sempre fugindo de algo ou alguém. Até que, meses atrás, reapareceu em São Paulo, doente, sozinha e grávida. Ou seja, Sara desapareceu da vida dele porque estava esperando uma filha dele e, por algum motivo, escolheu criar essa criança longe dele. Por quê? Enquanto cuidava da bebê, que ele começava a chamar de Isa de forma natural, Júlio recebeu um novo relatório do investigador. Dessa vez, com uma informação que mudou tudo. Sara não apenas esteve grávida dele, mas durante a gestação, ela recebeu visitas constantes de alguém muito próximo a ele, seu próprio irmão, Gustavo. A mão de Júlio tremeu ao segurar o papel. Gustavo sempre o invejou, sempre quis seu lugar na empresa, sempre competiu com ele por tudo. Mas o que Gustavo teria a ver com Sara? Por que ele se aproximaria dela justamente durante a gravidez? O colar, o abandono, a conexão, tudo começava a se encaixar em um quadro sujo e cruel.
Júlio se trancou no quarto, segurando a bebê no colo, sentindo o peso da verdade começar a sufocar seu peito. Se Gustavo esteve perto de Sara todo esse tempo, isso só podia significar uma coisa. Ele sabia da existência de Isa antes mesmo de Júlio, e de alguma forma manipulou essa história desde o início. Mas por quê? Para afastar Sara? Para impedir que Júlio soubesse da filha? Ou para algo ainda pior? Enquanto Isa dormia em seu colo, Júlio sentiu uma raiva gelada se misturar com um medo que ele não conhecia. Ele não era mais apenas um homem traído ou enganado. Agora, ele era um pai disposto a proteger a filha de um inimigo que tinha seu próprio sobrenome. Com a mente fervendo, Júlio tomou uma decisão. Ele precisava encontrar Sara. Não importava o que custasse, porque só ela podia contar a verdade completa. E dessa vez, ele não aceitaria meias palavras ou desculpas. Ele exigiria cada resposta e protegeria sua filha, mesmo que isso significasse enfrentar o próprio sangue. Júlio dirigia como se o asfalto fosse uma extensão de sua própria pele. As mãos firmes no volante, os nós dos dedos brancos de tanta força. No banco de trás, a bebê dormia na cadeirinha, sem saber que cada quilômetro percorrido naquela estrada era um pedaço do passado, sendo arrancado à força do peito do pai que ela acabara de conhecer. O sol ainda nascia no horizonte quando ele cruzou a entrada da pequena cidade onde Sara foi vista pela última vez. A rua principal era simples, com poucas lojas. Uma praça cercada por bancos de madeira e algumas bicicletas encostadas nas árvores. Júlio, acostumado ao luxo e à grandiosidade de seus hotéis, sentiu como se estivesse pisando em um universo paralelo. Nada ali combinava com ele, mas tudo ali gritava Sara. Era o tipo de cidade onde ela poderia ter recomeçado a vida em silêncio, onde ninguém perguntaria quem era o pai da criança que crescia em seu ventre, onde ninguém a julgaria por ter amado o homem errado. Ele parou o carro em frente a uma casa de fachada antiga, paredes manchadas pelo tempo e uma cerca de madeira torta, onde uma placa simples dizia: "Cuidados diários, Dona Alzira. Cuidamos do seu maior tesouro." O coração dele disparou. Aquela era a última pista deixada pelo investigador. Foi naquela casa que Sara apareceu algumas semanas antes de sumir completamente. Com Isa no colo, Júlio atravessou o pequeno portão e tocou a campainha. O som ecoou pela casa como um chamado fantasma. Os segundos entre o toque e a porta se abrir foram longos, pesados como pedras no peito. Quando a maçaneta girou e a porta rangeu, Júlio prendeu a respiração. E então, lá estava ela. Sara, ela. Não parecia a mulher que ele guardava na memória. O rosto, antes iluminado, agora carregava sombras profundas sob os olhos. Os cabelos longos estavam mais curtos, sem brilho. A pele morena, sempre radiante, parecia pálida, como se a cor tivesse escorrido junto com a esperança. Mas mesmo assim, ela ainda era Sara, a mulher que ele amou como nunca admitiu. A mulher que desapareceu sem uma explicação. E agora, a mulher que deu a ele a maior dádiva da vida, uma filha. Sara congelou ao vê-lo ali. Os olhos se fixaram em Isa, e por um segundo ela cambaleou como se as pernas não sustentassem o peso do momento. Júlio avançou, segurando a filha para que ela visse claramente. "Ela é nossa, Sara. Por que você me escondeu isso?" A voz dele saiu mais baixa do que queria, mais ferida do que pretendia. Sara engoliu em seco, abriu a porta por completo e deu espaço para que ele entrasse. O interior da casa era modesto, com móveis antigos e cheiro de chá de ervas. Na mesinha da sala, uma caixinha de remédios aberta, frascos de antibióticos, analgésicos e vitaminas espalhados. Foi a primeira coisa que Júlio notou. Ela estava doente. Com Isa ainda nos braços, ele se sentou no sofá gasto, sem conseguir desviar os olhos de Sara. Ela, por sua vez, não conseguia tirar os olhos da filha.
As mãos dela tremiam quando esticou os dedos para tocar o pezinho da bebê. Você cuidou dela. A voz de Sara era um sussurro trêmulo. Você a encontrou. Não foi você que a deixou naquela calçada, foi? A pergunta saiu cortante, mas ele já sabia a resposta. Sara balançou a cabeça, as lágrimas finalmente escapando. Não, eu nunca faria isso. Júlio fechou os olhos por um instante, tentando manter a raiva e a dor sob controle. Então quem fez? O silêncio de Sara era uma sentença. Ele sabia. E ela sabia que ele sabia. Gustavo Júlio levantou, caminhando de um lado para o outro, como uma fera presa em uma gaiola pequena demais. Meu próprio irmão. Por quê? O que ele ganha com isso? Por que ele te perseguiu, te fez sumir, tirou nossa filha de você? Sara secou as lágrimas com as costas da mão. Porque ele me odiava desde o primeiro dia. Ele dizia que eu era a fraqueza que ia te destruir. Ele me fez escolher entre desaparecer ou destruir sua reputação. Júlio riu, mas o riso saiu torto, cheio de veneno e mágoa. E você escolheu sumir? Sara se levantou devagar, apoiando-se na parede para não cair. Eu escolhi proteger a nossa filha. Eu estava grávida e ele sabia. Disse que se eu me aproximasse de você, ia destruir nossa filha antes mesmo dela nascer. O mundo girou sob os pés de Júlio. O próprio irmão, a pessoa que cresceu ao lado dele, se transformou no inimigo mais cruel. Ele olhou para Sara de novo, dessa vez com mais dor do que raiva. E por que você não me contou? Por que me deixou acreditar que você só fugiu como uma covarde? Sara apertou os lábios, o rosto queimando de vergonha. Porque eu achei que você nunca ia me escolher no lugar dele, no lugar da sua família. Eu era só uma camareira, ele era seu irmão. Júlio fechou os olhos, segurando a bebê contra o peito. Você estava errada. O silêncio entre eles era uma mistura de mágoa, amor e uma culpa que ambos carregavam. A bebê resmungou e Júlio a entregou nos braços da mãe. Sara a segurou como se segurasse a própria alma. As lágrimas escorriam sem controle. Meu amor, minha pequenininha, mamãe nunca quis te deixar. Júlio assistia àquela cena com o coração apertado. Por um lado, odiava Sara por tê-lo excluído da história da própria filha. Por outro, entendia cada segundo do desespero que ela viveu. E agora? A voz dele cortou o silêncio. O que você quer que eu faça, Sara? Ela olhou para ele com os olhos brilhando de medo e esperança. Me ajuda a proteger ela. Me ajuda a recuperar o tempo perdido. Júlio respirou fundo. Não era uma resposta fácil. Não depois de tudo. Mas ele olhou para a bebê, viu o colar no pescoço dela e entendeu. Aquilo não era só sobre perdão, era sobre destino. Você vai voltar comigo, ele disse, sem espaço para discussão. Os três, eu, você e nossa filha. E eu não quero saber o que Gustavo vai pensar. Eu não quero saber o que o mundo vai dizer. Eu só quero a verdade. E quero nossa família de volta. Sara tentou sorrir, mas a dor nos olhos dela era maior que a alegria. Eu não sei se mereço isso. Júlio se aproximou segurando o rosto dela com as duas mãos. Não é sobre merecer. É sobre consertar o que destruíram. E dessa vez, ninguém vai nos separar. O beijo não aconteceu ali. Ainda havia muita dor entre eles. Mas a promessa silenciosa que aquele olhar trocado carregava dizia tudo. O passado não seria mais o inimigo. Dessa vez, eles lutariam juntos, como uma família. O elevador da cobertura subiu em silêncio absoluto, mas dentro dele o ar pesava como chumbo. Júlio segurava Isa no colo, com a mão firme, enquanto Sara permanecia ao lado, de cabeça baixa, como se ainda não acreditasse que estava voltando para aquele lugar depois de tantos anos. O reflexo deles no espelho do elevador era quase irônico. Uma família que deveria ter existido desde o começo,
mas que agora retornava marcada por mágoas, segredos e uma linha tênue entre o amor e o medo. A porta abriu e Sara prendeu a respiração. Nada parecia ter mudado na cobertura. Os móveis sofisticados, o aroma amadeirado no ar, as paredes decoradas com obras de arte frias e impessoais. Mas para ela, aquele lugar era como uma cápsula do tempo, congelada no instante em que ela foi embora. Cada canto daquela sala guardava memórias, algumas doces, outras cortantes. E agora, ali estava ela novamente, mas com uma bebê nos braços e um abismo entre ela e Júlio. Júlio atravessou a sala com passos largos, levando Isa direto para o quarto que ele havia mandado preparar nos últimos dias. Era um espaço claro, cheio de detalhes delicados, que contrastavam com a rigidez do restante do apartamento. Ursinhos de pelúcia sentados em uma poltrona branca, prateleiras cheias de livros infantis, um berço novo e perfumado esperando por ela. Sara parou na porta, os olhos marejados. Você fez isso por ela? Júlio ajeitou a menina no berço com a delicadeza de quem está aprendendo a ser pai enquanto caminha no escuro. Eu faria 1000 vezes mais. Os olhos de Sara se fecharam por um instante. Ela queria acreditar que aquele homem frio e calculista era capaz de amar daquela forma. Mas a Sara de anos atrás também queria acreditar em tantas coisas, e a queda foi dura demais. Quando Júlio se virou para encará-la, o ar entre os dois ficou denso. Não era raiva, não era apenas desejo, era saudade sufocada, misturada com todas as palavras que nunca foram ditas. Você está com fome? A voz dele saiu mais suave do que ela lembrava. Sara balançou a cabeça. Estou... mas não sei se consigo comer. Júlio não respondeu. Apenas desapareceu por alguns minutos e voltou com uma bandeja, sopa quente, torradas e um chá de camomila que ele lembrava ser o preferido dela. Sara encarou aquilo como se fosse uma miragem. Você fez isso? Ele deu de ombros, tentando disfarçar o desconforto. Não é nada demais. Era demais, sim, porque aquele não era o Júlio que Sara conheceu. O Júlio de antes resolvia tudo com dinheiro e ordens. Esse novo Júlio cozinhava, buscava a filha na madrugada, fazia massagem em pés cansados. A vida havia arrancado dele o homem que achava que podia controlar o mundo. E no lugar ficou esse homem de olhos cansados e gestos que gritavam cuidado, mesmo quando a boca não dizia nada. Enquanto Sara comia em silêncio, Júlio sentou-se na ponta da cama. Me conta tudo, Sara. Quero ouvir da sua boca. Ela largou a colher, respirou fundo e começou. Contou sobre as ameaças de Gustavo desde o primeiro dia em que descobriram o romance secreto dos dois. Como Gustavo a pressionou, jogando sua origem humilde contra ela, dizendo que ninguém jamais aceitaria uma camareira como parte da família Alencar. Contou sobre a noite em que descobriu a gravidez e como Gustavo apareceu no dia seguinte, deixando claro que ela nunca seria bem-vinda. Júlio ouvia em silêncio, as mãos entrelaçadas, os dedos apertando um ao outro até ficarem vermelhos. Cada palavra dela era uma faca que cortava a versão da história que ele criou sozinho durante anos. Ele pensou que ela o abandonou porque era fraca, mas a verdade era que ela fugiu para salvar uma vida, e essa vida agora dormia no quarto ao lado. Quando Sara terminou, os olhos dela estavam vermelhos e a bandeja esquecida sobre a cama. Júlio respirou fundo, como se tentasse digerir a história junto com a raiva que subia feito fogo na garganta. Eu devia ter te protegido. Eu devia ter percebido. Sara riu sem humor. Como? Eu fugi antes que você pudesse me encontrar. Ele se levantou andando pelo quarto como um animal enjaulado. Mas agora eu sei e não vou deixar isso barato. Sara se levantou, segurou o braço dele e o fez parar. Eu não quero vingança, Júlio. Eu só quero paz para criar nossa filha.
sem medo. O toque dela foi como um choque elétrico na pele dele. Fazia anos que ela não o tocava. E ainda, assim, aquele toque era tão familiar quanto o próprio nome. Você quer paz? Então você vai ter, mas eu vou proteger vocês duas, mesmo que seja contra meu próprio sangue. Os dias seguintes foram uma mistura de reconstrução e tensão. Júlio fazia questão de estar presente em cada momento, desde o banho de Isa até o jantar de Sara. Ele não apenas cuidava, ele aprendia. Observava os jeitos pequenos de Sara, como ela ajeitava o travesseiro da bebê, como sussurrava músicas antigas para fazê-la dormir. Cada gesto era uma ferida que se fechava dentro dele. Ao mesmo tempo, Júlio começou a preparar suas armas contra Gustavo. Sem dizer nada a Sara, contratou uma equipe de investigadores para vasculhar cada detalhe da vida do irmão. Júlio precisava de provas. Precisava entender até onde Gustavo foi capaz de chegar para separá-los. E quando essas provas viessem, ele faria questão de cobrar cada centavo dessa dívida. Numa noite fria, enquanto Sara dormia com Isa no peito, Júlio ficou na porta do quarto observando. As duas juntas eram a imagem daquilo que ele nunca soube que precisava. Ele se aproximou, ajeitou a manta sobre as duas e, sem resistir, passou a mão pelos cabelos de Sara. Ela abriu os olhos devagar, sonolenta. Você está bem? Júlio sorriu de canto com uma doçura rara. Estou agora. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café juntos pela primeira vez em anos, o interfone tocou. Era Gustavo. Sara ficou pálida. Júlio apertou o punho com tanta força que o anel de família deixou uma marca no dedo. Deixa ele entrar. A voz dele saiu como gelo puro. Sara tentou argumentar, mas Júlio já estava decidido. Era hora de ajustar as contas com o próprio sangue. Gustavo entrou sorrindo como se nada tivesse acontecido. Mano, ouvi dizer que você andou bancando o babá. Júlio não respondeu. Apenas atravessou a sala e parou a poucos centímetros do irmão. Se você encostar na minha família de novo, eu te destruo. E dessa vez não vai ter sobrenome Alencar que te salve. Gustavo deu um passo atrás, surpreso. Família? Desde quando você tem família? Júlio apontou para o quarto. Desde que você tentou arrancar minha filha de mim. Gustavo riu, mas o riso tremia. Você não sabe a metade da história. Júlio avançou um passo, o olhar cortando como lâmina. Então me conta, mas saiba de uma coisa, nada vai mudar o que eu sinto por ela, ou por nossa filha. Gustavo entrou na cobertura como se ainda fosse bem-vindo. O perfume dele, o mesmo de anos atrás, espalhou-se pelo ar, enjoativo e invasivo. Júlio fechou a porta atrás do irmão com força suficiente para fazer o vidro vibrar. Sara ficou paralisada perto da cozinha, como se a presença de Gustavo fosse um fantasma capaz de puxá-la de volta para o inferno do qual ela fugiu. Isa, no colo da mãe, se remexeu incomodada, sentindo o ambiente pesar. Você nunca soube a verdade completa, irmãozinho. Gustavo falou como se estivesse contando uma piada interna. Júlio cruzou os braços, o maxilar travado. Então, é sua chance. Fala. Gustavo deu um passo à frente como se quisesse provocar. Acha mesmo que ela é santa? Que ela só fugiu porque ficou com medo de mim? Sara sumiu porque sabia que estava metida onde não devia. Não vou te avisar de novo, Gustavo. Fala o que interessa ou some da minha frente. A voz de Júlio era baixa, mas cada palavra tinha peso de sentença. Sara apertou Isa contra o peito, o coração disparado, como se a qualquer momento o chão fosse se abrir sob seus pés. Adivinha quem andava atrás dela meses antes de desaparecer? Gustavo abriu um sorriso torto. Os credores do pai dela. Júlio franziu a testa. Que história é essa? Gustavo deu de ombros. Seu grande amor, tão pura, tão inocente. Ela cresceu no meio de dívidas, promessas quebradas e negócios sujos. O pai dela pegou dinheiro emprestado com a pior gente da cidade. Quando morreu, deixaram a dívida inteira para ela.
E sabe como ela tentou pagar? Se vendendo. O sangue de Júlio ferveu. Cala essa boca. Gustavo levantou as mãos, fingindo inocência. Não acredita? Pergunta para ela. Pergunta por quê. Antes de fugir, ela recebeu uma oferta em dinheiro para sumir da sua vida. E adivinha quem fez essa oferta? Eu! Sara ficou lívida, o rosto tão pálido que parecia prestes a desmaiar. Júlio se virou para ela, os olhos queimando de perguntas. Isso é verdade? A voz de Sara saiu trêmula. Eu não aceitei o dinheiro. Eu ia te contar. Mas no dia que tomei coragem, Gustavo me trancou no quarto da manutenção do hotel e disse que se eu não desaparecesse, ele ia destruir você. Ia contar para toda a imprensa que você estava apaixonado por uma mulher, que segundo ele era só, a voz dela falhou, só uma garota desesperada. Júlio fechou os olhos por um segundo, como se tentasse segurar o furacão dentro dele. Cada palavra era uma faca abrindo um corte antigo. Ele se aproximou de Sara, tirou Isa com cuidado do colo dela e entregou para a babá que esperava do lado de fora. Quando voltou para a sala, seus olhos estavam escuros como tempestade. Você comprou a mulher que eu amava como se ela fosse uma peça do seu jogo? Gustavo riu, mas o riso morreu rápido. Eu te protegi, irmãozinho. Eu fiz o que você nunca teve coragem de fazer. Eu limpei sua sujeira. O soco veio tão rápido que ninguém viu. Gustavo tropeçou para trás, a boca sangrando. Júlio o pegou pela gola da camisa e o encostou na parede. Minha sujeira é o amor da minha vida e a mãe da minha filha. Se isso é sujeira, eu quero me sujar até morrer. Gustavo tentou reagir, mas Júlio o empurrou porta fora. Você nunca mais entra aqui, e se chegar perto da minha família de novo, eu acabo com você. O irmão tropeçou pelo corredor, cuspindo sangue no chão polido. Isso não acabou, Júlio. Eu vou te destruir. A porta bateu antes que ele terminasse a frase. O silêncio que ficou era quase assustador. Sara ainda tremia, encostada na parede, as mãos agarradas ao próprio braço como se tentasse se segurar em algo. Júlio voltou para ela, segurou seu rosto com delicadeza. Por que você nunca me contou isso? As lágrimas escorreram pelos olhos dela. Porque eu sabia que você ia enfrentar ele, e eu não queria colocar você contra sua própria família. Júlio respirou fundo, puxando Sara para um abraço que esmagou os dois. Você é a minha família, Sara. Você e Isa, mais ninguém. Ela afundou o rosto no peito dele. O cheiro dele invadindo os sentidos, trazendo de volta todas as lembranças que ela tentou esquecer. Aquele peito era o mesmo onde ela se escondeu tantas vezes, depois de dias longos no hotel, depois de noites em claro, sonhando com um futuro que parecia impossível. E agora ele estava ali, mais forte, mais maduro, mas ainda dele. Nos dias seguintes, Júlio reforçou a segurança da cobertura. Câmeras novas, guardas particulares, um sistema de monitoramento que faria qualquer hacker suar. Ele sabia que Gustavo não desistiria fácil. Sabia que o próprio irmão era capaz de tudo, porque não era a primeira vez que Gustavo tentava roubar algo dele. Só que dessa vez não era uma empresa ou um contrato. Era a mulher que ele amava e a filha, que ele mal começou a conhecer. Júlio também cercou Sara de cuidados. Levava café da manhã na cama, ajeitava travesseiros, massageava os pés dela enquanto assistiam desenhos com Isa. Cada pequeno gesto era uma declaração silenciosa de amor e culpa. Ele não podia mudar o passado, mas podia mostrar em cada detalhe que dessa vez ele estaria lá. Sara, por sua vez, começava a baixar a guarda. Dormia melhor, comia com mais vontade, voltava a sorrir, mesmo que de leve. E cada sorriso dela era um prêmio que Júlio guardava como ouro, mas ainda havia um medo escondido nos olhos dela.
o medo de que Gustavo voltasse e arrancasse deles o pouco de paz que estavam reconstruindo. Naquela noite, depois de colocar Isa no berço, Júlio encontrou Sara na varanda. Ela usava uma camisola leve, o vento brincando com os cabelos soltos. Ele se aproximou por trás, envolvendo-a com os braços. Ela não recuou, apenas fechou os olhos e suspirou. Eu nunca quis te deixar. A voz dela era só um sussurro. Eu sei. Ele beijou o ombro dela, sentindo o gosto salgado da pele. Sara se virou, encarando-o de frente. Você ainda me quer? A pergunta era mais sobre alma do que sobre corpo. Júlio segurou o rosto dela, os polegares acariciando as bochechas. Eu nunca quis outra coisa. O beijo veio como um reencontro de almas. Não era apenas desejo. Era saudade misturada com perdão, culpa e uma fome antiga de pertencimento. Eles se amaram ali mesmo, sob o céu da cidade, com as luzes distantes piscando como testemunhas silenciosas. E naquele momento, pela primeira vez em anos, Sara acreditou que talvez, só talvez, eles ainda tivessem uma chance. Mas enquanto eles se entregam à paixão, uma sombra observa de longe. Gustavo não desistiu. E o próximo golpe será mais sujo do que qualquer coisa que eles possam imaginar. A manhã começou com uma tranquilidade enganosa. Sara preparava uma mamadeira para Isa, cantarolando uma música antiga que aprendeu com a avó. Júlio, ainda descalço e de camiseta, observava as duas da porta da cozinha. Aquela cena parecia uma vida que ele sempre quis e nunca soube pedir. Uma mulher que ele amava, uma filha que o fez descobrir um tipo de amor que ele não sabia existir. Mas no fundo do peito, uma inquietação roía sua paz. Era como se o ar estivesse pesado demais para um dia comum. O interfone tocou. Júlio atendeu, com a voz firme. Senhor Alencar, seu irmão está na portaria. Disse que tem algo urgente para falar. A mandíbula dele travou. Manda subir. Sara gelou ao ouvir. Você tem certeza? Júlio olhou nos olhos dela. Eu não vou fugir. Ele que precisa ter medo de mim. 5 minutos depois, Gustavo entrou na cobertura como se fosse o dono do lugar. Vestia um terno impecável, sorriso de canto e aquela postura de quem carrega uma bomba no bolso. Júlio ficou entre ele e Sara, como um escudo humano. O que você quer agora? Gustavo levantou as mãos, fingindo inocência. Calma, mano, eu vim trazer boas notícias. Eu não quero nada vindo de você. A voz de Júlio cortava como navalha. Gustavo olhou para Sara e Isa com desprezo disfarçado. Parabéns, irmãozinho. Família linda. Pena que essa felicidade tem prazo de validade. Sara segurou Isa contra o peito, o coração martelando. Júlio deu um passo à frente. Fala logo. Gustavo jogou um envelope sobre a mesa de centro. Mandado judicial. Eu entrei com um pedido de guarda compartilhada da sua filha. O ar sumiu da sala. Sara perdeu a força nas pernas, sentando-se no sofá como se o mundo estivesse desabando. Júlio riu de puro ódio. Você não tem nenhum direito sobre ela. Ah, mas eu tenho, porque oficialmente você foi negligente. Abandonou a mãe da criança grávida, não registrou a filha e ainda por cima permitiu que ela fosse abandonada na rua. Júlio avançou, segurando Gustavo pela gola. Foi você quem fez isso, desgraçado. Gustavo apenas sorriu. Prova! Júlio o empurrou contra a parede, mas Gustavo sabia exatamente onde atacar. Você pode ter o poder, irmãozinho, mas eu tenho os contatos. Quem você acha que controla o juiz responsável pelo caso? Quem financiou campanhas eleitorais inteiras? Dele? Eu! Júlio tremia de ódio. Qual seu objetivo real? O que você ganha com isso? Gustavo ajeitou o terno com uma calma que irritava. Eu não quero a bebê. Eu quero você fora do comando da empresa. Quero seu nome arrastado na lama. Quero você humilhado diante de todos. Sara se levantou, encarando Gustavo com os olhos brilhando de lágrimas e fúria.
Você é um monstro e você é uma idiota. Gustavo cuspiu as palavras. Achei que fosse mais esperta. Devia ter sumido quando teve a chance. Júlio se colocou na frente dela, o peito subindo e descendo rápido. Se você tocar na minha filha, eu te destruo. Gustavo deu um passo atrás, mas com um sorriso de vitória. Boa sorte explicando para o juiz por que você escondeu a existência dela por tanto tempo, ou porque a mãe dela quase morreu fugindo de você. E saiu, deixando o cheiro de pólvora no ar. Assim que a porta fechou, Sara desabou no choro. Ele vai conseguir, Júlio. Eu conheço esse tipo de gente. Eles compram a verdade. Júlio ajoelhou-se diante dela, segurando suas mãos. Ninguém vai tirar ela de nós. Eu juro, eu posso perder tudo, menos vocês duas. A partir daquele momento, Júlio entrou em modo de guerra. Reuniu seus advogados, contratou os melhores especialistas em direito de família e escancarou a história toda. Assumiu seus erros publicamente. Contou à imprensa que descobriu a filha por acaso. Admitiu que não esteve presente durante a gravidez, mas deixou claro que foi enganado, manipulado pelo próprio irmão. A mídia, claro, devorou a história. Manchetes sensacionalistas pipocavam em todos os portais. Bebê secreta do Império Alencar. Milionário descobre filha abandonada. Guerra entre irmãos pode destruir Grupo Alencar. Júlio não se importava. A única coisa que importava era manter Sara e Isa protegidas, mas Gustavo não jogava limpo. No dia da primeira audiência, uma sequência de fotos chegou na casa de Júlio. Eram imagens antigas de Sara, tiradas sem que ela percebesse, saindo de prédios suspeitos, conversando com homens desconhecidos. Júlio reconheceu a tática. Gustavo estava tentando pintar Sara como alguém de má reputação, capaz de qualquer coisa por dinheiro. Sara viu as fotos e seu rosto se encheu de vergonha e medo. Eles vão acreditar nisso. Júlio segurou seu rosto com firmeza. Eu não, e é só isso que importa. Na audiência, Gustavo apareceu cercado de advogados, como quem chega para um espetáculo. Mas Júlio tinha algo que Gustavo não esperava: a verdade documentada. Os registros médicos de Sara, as ameaças registradas, a investigação que provava que Gustavo subornou funcionários do hotel para mentirem sobre ela. Foi uma guerra de lama, mas Júlio estava disposto a se sujar para proteger as duas. O juiz observava cada detalhe. A tensão na sala era cortante. Júlio segurava a mão de Sara sob a mesa, enquanto Isa dormia no colo de uma babá. Gustavo sorria de canto, como se tivesse certeza da vitória. Mas então, algo aconteceu. Uma carta foi entregue diretamente ao juiz, enviada anonimamente. Nela, uma confissão detalhada de Gustavo, contando como armou tudo desde o início. Como forjou provas, comprou testemunhas e manipulou cada peça do tabuleiro. A letra era tremida, como se escrita sob pressão. Era a letra de um antigo funcionário que Gustavo demitiu e ameaçou no passado, mas que guardou registros de tudo como vingança. Quando o juiz terminou de ler, sua expressão mudou. Ele pediu um recesso imediato. Gustavo empalideceu. Júlio aproveitou para abraçar Sara no corredor. Isso vai acabar, de uma vez por todas. Na volta, o juiz foi direto. Este tribunal não apenas nega o pedido de guarda de Gustavo Alencar, como também encaminha denúncia criminal contra ele por fraude processual, manipulação de provas e ameaça contra a integridade de testemunhas. O rosto de Gustavo ficou roxo. Ele se levantou gritando, mas foi retirado da sala por seguranças. Júlio puxou Sara para seus braços e pela primeira vez em anos ela respirou aliviada. Isa abriu os olhos, sorrindo sem entender nada, mas de alguma forma sentindo que aquela era uma vitória da qual ela fazia parte. Ao saírem da audiência, a chuva fina molhava a calçada.
Júlio tirou o casaco e cobriu Sara e Isa, segurando-as bem perto. Acabou, ele sussurrou. Acabou. Mas no fundo, ele sabia. Esse era apenas o fim da guerra visível. As cicatrizes que ficaram entre ele e Sara ainda precisavam ser curadas. O sol da manhã entrava pelas cortinas brancas da cobertura, banhando a sala em uma luz dourada suave, como se até o dia entendesse que uma nova fase estava começando ali. Sara estava sentada no tapete, com Isa no colo, mostrando a bebê um livro colorido de figuras de animais. A risada suave da menina enchia o espaço, transformando aquela sala, antes tão fria e calculada, em um lar de verdade. Júlio observava as duas da porta da cozinha, o café quente nas mãos, mas o calor que realmente sentia vinha do peito. Um calor diferente de tudo que ele já experimentou. Era mais do que amor. Era pertencimento. Ele, que passou anos construindo impérios e colecionando vitórias financeiras, finalmente entendeu o que era vencer de verdade. Ver as duas pessoas mais importantes da sua vida felizes, sob o mesmo teto, seguras nos seus braços. Os dias após a queda de Gustavo foram como um renascimento. Sara ainda olhava por cima do ombro às vezes, como se o medo de ser arrancada daquela felicidade ainda morasse dentro dela. Mas Júlio, incansável, mostrava a cada gesto, pequeno ou grande, que ela e Isa eram seu mundo agora. Ele ajustava o cobertor quando ela dormia no sofá. Colocava flores no banheiro só porque lembrava que ela amava aquele perfume de jasmim. Aprendeu a fazer o café exatamente como ela gostava. Forte, mas com espuma doce por cima. Cada detalhe era uma promessa silenciosa. Eu nunca mais vou te perder. Naquela manhã, enquanto Isa engatinhava em direção aos brinquedos, Júlio se aproximou de Sara por trás, envolvendo sua cintura e encostando o queixo no ombro dela. Você consegue respirar aliviada agora? A voz dele era rouca, baixa, como se o momento pedisse suavidade. Sara fechou os olhos por um segundo, inclinando o rosto para o lado, permitindo que seus cabelos roçassem o rosto dele. Eu quero acreditar que sim. Júlio virou-a de frente, segurando suas mãos, os polegares acariciando de leve sua pele. Eu sei que não posso apagar o que aconteceu. Sei que tem cicatrizes que nem o tempo cura. Mas eu quero construir algo novo com você, Sara. Sem medos, sem fugas. O olhar dele era firme, mas vulnerável ao mesmo tempo. Ele não era mais o milionário prepotente de anos atrás. Agora, ele era um homem que entendeu que amor é entrega. É se despir do orgulho. É abaixar a guarda mesmo sabendo que pode doer. Sara respirou fundo, os olhos marejados. Eu passei tanto tempo com medo de te reencontrar, achando que você me odiava, que me culpava por tudo. Júlio segurou seu rosto entre as mãos. Eu te culpei, sim, porque era mais fácil te odiar do que admitir que eu nunca deixei de te amar. As lágrimas finalmente escorreram e Sara caiu no peito dele, os braços envolvendo sua cintura com força. Ele a apertou contra si, sentindo seu corpo tremendo de emoção. E ali, no silêncio carregado da sala, os dois permitiram que cada pedaço quebrado deles começasse a ser colado novamente. Isa balbuciou algo, atraindo o olhar dos dois. A bebê, com o colar ainda brilhando em seu pescoço, engatinhou até o casal e puxou a barra da camisa de Júlio. Ele a pegou no colo e Sara envolveu os dois num abraço apertado. Ali estava sua família. Imperfeita, cheia de cicatrizes, mas real. E isso era tudo o que importava. À tarde, Júlio preparou uma surpresa. Pediu que Sara se arrumasse sem explicações. Ela subiu para o quarto, curiosa, e encontrou sobre a cama um vestido que a fez perder o ar. Era o mesmo vestido que ela usou naquela festa da empresa, anos atrás, na última noite que passaram juntos antes de tudo desmoronar.
O vestido de tecido, fluido vermelho vinho, com alças finas e decote nas costas. Sara tocou o tecido com mãos trêmulas. Aquilo era mais do que um presente. Era um portal para aquela noite que marcou suas vidas. Quando ela desceu, Júlio a esperava de terno escuro, impecável, mas sem gravata, como ele sabia que ela gostava. Os olhos dele brilharam ao vê-la. Você está como eu lembro. Sara sorriu tímida, os dedos brincando com a barra do vestido. E você está diferente. Ele se aproximou, segurou sua mão e a puxou para o centro da sala, onde um pequeno jantar à luz de velas estava preparado. Dançaram em silêncio, apenas o som de uma música antiga tocando baixinho. Cada movimento trazia memórias. Cada toque reacendia uma chama que nunca apagou por completo. E então, Júlio parou, segurou o rosto dela de novo e disse, sem medo, dessa vez, casa comigo, Sara. Os olhos dela se encheram de lágrimas instantaneamente. Você tem certeza? Ele sorriu. Eu nunca tive tanta certeza em toda a minha vida. Sara riu, chorou e assentiu ao mesmo tempo. E o beijo que veio depois foi diferente de todos os outros. Não era um beijo de reencontro. Era um beijo de recomeço, de promessas renovadas, de uma família que não seria destruída nem por erros do passado, nem por inimigos escondidos. Alguns dias depois, numa cerimônia íntima na própria cobertura, apenas com amigos próximos e funcionários que viraram família, Júlio e Sara trocaram votos. Isa foi a dama de honra mais adorável do mundo, carregando nas mãos uma almofadinha com o mesmo colar que um dia os reuniu. Agora, aquele colar era símbolo de uma história que, apesar de todos os tropeços, escolheu sobreviver. Na noite de centésimo núpcias, Júlio e Sara ficaram na varanda, abraçados, observando a cidade lá embaixo. Eu ainda tenho medo de perder tudo isso, Sara confessou. Júlio a virou de frente, segurou sua aliança entre os dedos e sussurrou. A única forma de perder é se a gente desistir. E eu nunca mais vou desistir de nós. E assim termina. A história de um milionário que encontrou uma bebê abandonada, mas acabou reencontrando o verdadeiro amor da sua vida. Porque algumas histórias só acabam quando o destino decide que é hora de recomeçar. E esse recomeço estava só começando.